vocês uma ação judicial que foi ajuizada em 2021 e que já foram proferidas 2 sentenças e que, em razão de recursos, essas sentenças foram totalmente anuladas. Por quê? Porque simplesmente o magistrado não vem seguindo a lei do superditamento. No primeiro momento, analisando aqui a petição inicial, a parte autora ela pediu simples e tão somente a criação do plano de pagamento com base no artigo 104A e 104B do CDC, ou seja, a criação do plano de pagamento de uma forma que preserve ali o mínimo existencial desse consumidor e que seja limitado o pagamento no prazo máximo de 60 meses. O artigo 104A e 104B do CDC. Porém, o juiz até foi bem rápido em proferir uma sentença. Ele proferiu uma sentença mais ou menos 3 meses depois da data do ingresso dessa ação judicial. Porém, em razão daquela época lá atrás, lá em 2021, que eu já relatei para vocês, muitos juízes mal tinham conhecimento da Lei 14.181. Lembrando que essa Lei 14.181 é de julho de 2021. E esse processo foi ajuizado 3 meses depois da aprovação dessa lei. Então, naquela época, muitos juízes sequer tinham conhecimento dessa legislação nova. Então, era muito comum a gente se deparar com sentenças em que pesa a parte autora pedir a criação de um plano de pagamento e nada de limitação de empréstimo, o juiz proferia uma sentença determinando a limitação dos empréstimos a 30%. Muito embora, repito, não havia nenhum pedido nesse sentido. E o que aconteceu? A parte autora não concordou com a sentença, porque, de fato, a sentença está totalmente contrária ao que foi pedido no processo. No processo também não houve audiência de conciliação, que é obrigatório a designação de uma audiência de conciliação para que a parte autora, para que o consumidor apresente o seu plano de pagamento. O juiz indeferiu esse pedido também. Com isso, o processo subiu para a segunda instância. Na segunda instância, o tribunal cassou a sentença do magistrado ou anulou a sentença do magistrado, justamente porque não houve a designação da audiência de conciliação para que a parte autora apresentasse sua proposta de pagamento. O juiz proferiu uma sentença totalmente contrária ao que foi pedido no processo. Então, o tribunal determinou a anulação dessa sentença e que o processo retornasse para o magistrado de origem para que fosse proferida a nova sentença, agora de acordo com a legislação, ou seja, de acordo com a Lei 14.181. O processo voltou para a primeira instância, o juiz ele designou uma audiência de conciliação, a parte autora apresentou sua proposta de pagamento. Como já era de esperar, os bancos não aceitaram sua proposta de pagamento, apresentaram apenas refinanciamento da dívida em 10 anos, sem a redução do seu saldo devedor, sem redução da taxa de juros e com a parcela que praticamente levava todo o seu salário. A parte autora, de forma correta, não aceitou essa renegociação do banco e o processo voltou para o juiz para que ele instaurasse o procedimento do artigo 104B do CDC, ou seja, que ele instaurasse o processo por superendividamento, visando ali a repactuação dos contratos, na forma do artigo 104B do CDC. E isso foi feito, abriu prazo mais uma vez para que os bancos se manifestassem o porquê que não concorda com a repactuação dos contratos ou com aquela proposta de pagamento que foi apresentada pela parte autora na audiência de conciliação. Isso foi feito, o banco se manifestou, falando que não concorda com a repactuação dos contratos, que ele se endividou por conta própria e etc. Argumento padrão aí dos bancos, das financeiras. Em seguida, o juiz, agindo corretamente de acordo com a lei, nomeou um perito, que é o que estabelece o artigo 104B, parágrafo 3º do CDC. Ele nomeou esse perito para que esse perito criasse o plano de pagamento. Então, até aí estava tudo certo. Porém, o perito, pessoal, fez um laudo totalmente contrário à legislação e também sem seguir a documentação que estava constante nos autos. Esse perito, ele citou trechos da lei, citou trechos desse novo decreto, que é 11.150, aquele que definiu como mínimo existencial, que hoje são R$600, mas na época era R$300, não respondeu os quesitos de ninguém, os quesitos são as perguntas, então não respondeu as perguntas da parte autora, não respondeu as perguntas do juiz, e simplesmente trouxe legislação para o juiz e para o advogado.
E o trabalho do perito não é esse. O trabalho do perito era analisar a documentação dos autos e responder todas as perguntas que foram feitas no processo. Ou seja, se aqueles descontos que são realizados pelos bancos no contra-cheque e na conta corrente violariam ou não o mínimo existencial desse consumidor. Se violou o mínimo existencial desse consumidor, então ele deveria apresentar um plano de pagamento. E nada disso foi feito. E o pior, em um certo momento, ele até citou um dos documentos constantes nos autos. Porém, ele utilizou um contra-cheque dessa parte autora de quando ela recebia seu salário integral. Mas ela foi aposentada por invalidez e a sua remuneração caiu em mais de 50%. Então, em que pese a parte autora demonstrar para o perito e para o juiz que houve essa redução salarial que deveria ser levada em consideração o atual contra-cheque da parte autora e não aquele antigo de quando ela fez os empréstimos, o perito simplesmente utilizou o contra-cheque antigo, que era um salário mais alto, até condizente ali com o valor das parcelas que ela devia ao banco. Ou seja, naquela época ela tinha realmente a capacidade financeira de pagar aqueles empréstimos. Porém, em razão da sua aposentadoria por invalidez, passou a receber menos de 50% do que recebia antes. E com isso, as parcelas dos empréstimos, inclusive só os consignados, já comprometia integralmente o seu salário. Tanto que o contra-cheque foi anexado aos autos, um dos primeiros, aparecia no contra-cheque saldo negativo. As parcelas dos empréstimos consignados eram muito superior à sua remuneração líquida. E isso foi demonstrado no processo. E a parte autora impugnou esse laudo pericial, demonstrando exatamente isso, que o contra-cheque que foi utilizado pelo perito era o contra-cheque antigo, deveria ser utilizado o contra-cheque atual, onde demonstrava ali a violação ao seu mínimo existencial, e o juiz, que a gente esperava que teria um pouco de cautela, já que lá no início do processo a primeira sentença foi anulada, não foi nada disso que aconteceu. Simplesmente o juiz preferiu uma sentença modelo. Eu digo que é modelo porque o juiz, nessa sentença, ele não citou valor nenhum, ele não citou documento nenhum, sequer citou essa situação, que a parte autora ela foi aposentada por invalidez. O juiz também, no mesmo sentido do perito, simplesmente citou a legislação, o decreto 11.150, citou a lei 14.181 e julgou improcedente os pedidos por entender, com base no laudo, que a parte autora não estava sobreendividada. Eu vou deixar para vocês até o teor da sentença aqui, para você ver como foi a sentença. O juiz não citou nada na sua sentença. Essa sentença modelo, ele pode utilizar para qualquer outro processo. Se é um processo que ele entende que é o caso de julgar improcedente, ele basta pegar aquela sentença, copiar e colar, alterar só as partes e vai servir para todos os casos. Inclusive, esse é o argumento que a parte autora demonstrou em seu recurso, que é uma sentença modelo que serve para qualquer processo. Então, qualquer pessoa que ingressasse com a ação judicial e o processo caísse nessa vara, o juiz ele poderia simplesmente pegar essa sentença modelo e aplicar para qualquer tipo de caso, porque da forma que foi escrita a sentença, ele não precisa alterar nada, apenas o nome das partes e o número do processo. E isso não é o papel do juiz. O juiz, quando for julgar um processo, ele até pode, não tem nada de errado, o juiz utilizar uma sentença modelo, mas que pelo menos analise a documentação, pelo menos cite a documentação constante nos autos. E se é uma situação que tem que analisar caso a caso, que é esse caso aí do sobreendividamento, então que ele cite os valores, então que ele informe para as partes, tanto a autora como o réu, e até para o tribunal, em caso de recurso, ele cite, ele fundamente, como ele chegou àquela conclusão que a parte autora não estava sobreendividada, então ele tem que demonstrar, ela recebia X, e o banco desconta Y, e por isso ela não está sobreendividada. Então esse era o papel do magistrado, que fosse proferir sua sentença, e não simplesmente citar artigos da lei, citar artigos do decreto e julgar totalmente improcedente os pedidos. Não é essa a incumbência do juiz. Ele deveria sim ter fundamentado, demonstrado de forma, ainda que seja uma sentença modelo, mas de forma individualizada, citasse valores, demonstrasse os descontos que a parte autora tem no seu contra-cheque, demonstrasse os descontos que ela tem na sua conta corrente, para assim concluir o porquê que ele entende que é uma pessoa que não se enquadra como sobreendividado. Mas nada disso foi feito. Aí a parte autora apresentou os embargos de declaração para que o juiz analisasse a documentação
constante nos autos. E a sentença que negou os embargos foi uma sentença também genérica, não respondeu nada. Simplesmente falou que a sentença não era omissa, não era contraditória e que não cabia ali os embargos de declaração. Aí a parte autora recorreu para a segunda instância e lá a situação foi totalmente diferente. O tribunal entendeu que a sentença deve ser cassada e anulada porque o juiz ele não analisou as provas constantes nos autos. Principalmente essa situação que o perito utilizou um contra-cheque antigo e não atualizado. O que? De acordo com o artigo 473, inciso 4 do Código de Processo Civil, o laudo pericial deverá conter a resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Foi o que eu disse para vocês. O perito ele não respondeu às perguntas do magistrado, ele não respondeu às perguntas do advogado, não respondeu a pergunta de ninguém. Simplesmente citou legislação e citou um único contra-cheque, que era o contra-cheque antigo, para concluir que aquele consumidor ele não estava. Daí o desembargador entendeu que, portanto, deve-se reconhecer a nulidade do laudo pericial, que na hipótese em que o expert não responde adequadamente aos quesitos das partes, ou seja, as perguntas das partes, o que é indispensável para o julgamento do feito. Então, como eu disse para vocês, nada foi respondido e que por isso o tribunal entendeu que aquele laudo pericial padece de vícios. E se padece de vício o laudo pericial, a sentença é totalmente nula. Em seguida, diz mais. Sobre essa questão do juiz utilizar uma sentença modelo para julgar esse processo, ele concluiu o seguinte, que o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, impõe ao órgão julgador o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. Logo, há nulidade da sentença quando o julgador não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar uma conclusão adotada. Foi o que eu disse para vocês. O juiz simplesmente pegou uma sentença modelo, não citou valor nenhum, não citou documento nenhum, citou apenas leis para julgar totalmente improcedente o pedido da parte autora. Com isso, o tribunal acolheu a defesa da parte autora, o seu recurso, para anular integralmente a respeitável sentença. Anulou totalmente a sentença. E detalhe, já é a segunda sentença que é anulada nesse mesmo processo. E também pela utilização de sentença modelo. Então, gente, infelizmente, isso acontecia muito no passado. Uma sentença antiga que foi proferida a primeira sentença em 2021 e a segunda sentença em 2022. Tá? Então, antigamente, era muito comum encontrar sentenças nesse sentido. Mas depois que o próprio CNJ lançou um manual explicando para os magistrados e para as partes como deve prosseguir um processo por superendividamento, muita coisa mudou. Então, hoje o juiz sabe que é obrigatório designar o de conciliação, ele sabe que é necessário nomear um perito para avaliar se houve ou não violação ao mínimo existencial do consumidor e também apresentar um plano de pagamento que seria aquele compulsório do artigo 104b. Depois de apresentar esse laudo no processo, vai caber ali o juiz homologar ou não aquele plano de pagamento. Então, hoje os processos realmente estão seguindo de forma mais adequada o que diz a legislação, porque além desse manual do CNJ, a jurisprudência aqui do TJDFT começou já a consolidar o entendimento de como deve prosseguir os processos por superendividação. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E se você tem alguma dúvida aí sobre essa questão do processo por superendividamento, deixe aqui nos comentários que eu irei responder a todos, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.